Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Isaías 45, verso 19. Podemos obter muito consolo ao considerar o que Deus não disse. O que ele disse é inexprimivelmente cheio de conforto e deleite. O que ele não disse dificilmente é menos rico em consolação. Foi um desses não disse que preservou o reino de Israel nos dias de Jeroboão, filho de Joás. O Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. 2 Reis 14, 27. Em nosso texto, temos a certeza de que Deus responderá às orações, porque ele não disse à semente de Israel, buscai a minha face em vão. Vocês que escrevem e dizem coisas amargas contra si mesmos, gostaria que se lembrassem que, digam o que quiserem, suas dúvidas e medos, se Deus não os excluiu da misericórdia, não há espaço para o desespero. Mesmo a voz da consciência é pequena, é sem peso, se não for apoiada pela voz de Deus. Do que Deus disse, isso sim, devemos tremer. Mas não permita que seus próprios medos e suspeitas o sobrecarreguem com desânimo e desespero pecaminoso. Muitas pessoas tímidas se irritaram com a suspeita de que pode haver algo no decreto de Deus que os exclui de toda esperança. Algum segredo escrito no grande rolo do destino que torna certo que, se oraram e buscaram ao Senhor, ele não seria encontrado por eles. Nosso texto é uma refutação completa a esse medo problemático. Eu não falei em segredo, em um lugar escuro da terra. Eu não disse, mesmo no segredo do meu decreto insondável, buscai minha face em vão. Os decretos são ditos em segredo. Os decretos estão ocultos como em um lugar escuro da terra. Mas é absolutamente certo que o Senhor não disse nada em nenhum deles ou em qualquer outro lugar que possa ser interpretado como busque a mim em vão. Ninguém que verdadeiramente busca a Deus o buscará em vão. Oh não, irmãos. Aquela verdade que Deus revelou tão claramente de que Ele ouvirá a oração daqueles que o invocam, não pode ser contrariada por nada que Deus possa ter falado em outro lugar. Ele falou com tanta firmeza, verdade e justiça, que não pode haver equívoco. Ele, não como as sibilas, fala misteriosamente, como uma língua dupla, nem como o oráculo de Delfos, revela sua mente em palavras ininteligíveis, mas ele fala claramente e positivamente, peça e você receberá. Ó, que todos vocês aceitem esta verdade segura, que a oração deve ser ouvida e que nunca, mesmo nos segredos da eternidade, nunca, mesmo na câmara do conselho do convênio eterno de Deus, o Senhor disse a qualquer alma vivente, me busque, busque minha face em vão. A proposição com a qual vem tratar é esta, que aqueles que buscam a Deus por meio de Jesus Cristo, da maneira designada por Deus, não podem, de forma alguma, buscá-lo em vão. Aqueles corações fervorosos, penitentes e devotos, embora possam ser adiados por um tempo, nunca podem ser mandados embora com uma negação final. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, será aberto para ele. Provarei isso. Pela negativa, como diz nosso texto, eu não disse, buscai a minha face em vão. Então, brevemente, pela positiva. Ó, que Deus nos dê seu Espírito Santo para que possamos, enquanto estou falando, consolar os nossos corações atribulados. Não é possível que um homem deva, sinceramente, da maneira designada por Deus, buscar misericórdia e vida eterna e não encontrá-la. Não é possível que um homem deva, sinceramente, de coração, orar a Deus e ainda uma resposta graciosa ser finalmente recusada. E isso por vários motivos. 1. Vamos supor o caso. Suponha que a oração sincera pudesse ser infrutífera. Então surge a pergunta, por que então os homens são exortados a orar? Se a oração não for ouvida, se a súplica pode terminar em fracasso, por que Deus tão constantemente, tão fervorosamente,
tão vigorosamente constrange e ordena aos homens que o invoquem. Não seria uma crueldade sem coração da minha parte se eu visse um pobre fazendeiro que não poderia pagar por sua vida, se eu o exortasse a arar uma rocha e espalhar a sementinha que ele tinha em um solo onde eu já sabia que nunca poderia crescer? Ou se um rei impusesse a seu pobre súdito uma lei de que ele deveria arar a costa e gradá-la e exercer todas as artes de lavoura nela, quando ele estava perfeitamente ciente de que nenhum único grão poderia abençoar o trabalho do lavrador? O que você acharia de qualquer homem que aconselhasse um desgraçado sedento a bombear um poço vazio? Suponha que algum soberano o recomende a seu súdito, visto que ele está pronto para morrer de sede, para deixar o balde cair onde não há água e continuar a fazê-lo sem cessar, estar sempre baixando o balde e sempre girando com a certeza absoluta de que nada de bom pode resultar disso. E você acha que Deus, que ordena aos homens que orem e não desmaiem, os ordenaria que o fizessem, se nada pudesse ser feito? Ele lhes diz para continuar em oração, orai sem cessar, vigiar em oração, levantar-se nas vigílias noturnas e clamar a Ele. E ainda, afinal, ele decidiu que será surdo para suas súplicas e desprezar seus clamores? Não seria um pedaço de tirania sem coração se a rainha atendesse um homem em sua cela condenada e o encorajasse a pedir seu favor, ou melhor, ordenasse a ele que pedisse isso, dizendo-lhe: se eu não te enviar imediatamente uma resposta, envie outra petição e outra. Envie-me 7 vezes, sim, continue a fazê-lo e nunca pare enquanto você viver. Seja persistente e você prevalecerá. E se a rainha contasse ao homem a história da viúva persistente, descrevesse a ele o caso do homem que, pela perseverança, obteve os 3 pães para seu amigo cansado, então lhe dissesse: mesmo assim, se você pede, você receberá. E ainda assim, o tempo todo deveria ter a intenção de nunca perdoar o homem, mas havia determinado em seu coração que sua sentença de morte deveria ser assinada e selada, e que na manhã da execução ele deveria ser lançado para a eternidade. Eu pergunto a vocês, irmãos, se isso é consistente com a generosidade real, se esta é a conduta adequada para um monarca gracioso. E você pode, por um momento, supor que Deus iria pedir a você, como Ele faz a cada um de nós, e ordenar para buscar a sua face. Iria Ele falar para que você viesse a Ele por meio de Jesus Cristo, e ainda assim, secretamente em seu coração, pretendia nunca ser misericordioso com a voz do teu clamor? 2. Além disso, para um segundo argumento, se a oração pudesse ser oferecida continuamente e Deus pudesse ser buscado seriamente, mas nenhuma misericórdia encontrada, então aquele que ora estaria em pior situação do que aquele que não ora. E a súplica seria uma invenção engenhosa para aumentar os males da humanidade e as suas aflições. Pois um homem que não ora tem menos aflições do que um homem que ora, se Deus não responde às orações. O homem que ora tem fome, terá fome e não comerá. Não era então melhor nunca ter fome? Como então se pode dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? O homem que ora tem sede, como um cervo anseia pelas correntes das águas. Assim anseia pelo seu Deus. Mas se Deus nunca lhe dará a água viva para beber, não é uma alma sedenta muito mais miserável do que aquela que nunca aprendeu a sede, afinal, nunca teve sede de Deus? Aquele que foi ensinado a orar tem grandes desejos e vontades voltadas para Deus. Seu coração é um vazio dolorido que nunca o mundo pode preencher. Mas aquele que nunca ora não tem anseios e apegos por Deus, desejos por Deus. Aquele que nunca faz súplicas não sente desejos insatisfeitos voltados para Deus. Então, um homem pode ter esses desejos veementes e, mesmo assim, Deus nunca os concederá. Então, certamente o homem que ora está em uma posição pior do que aquele que não ora. Como isso pode ser?
Deus constituiu o mundo de maneira que a virtude acarrete miséria e que o vício engendre felicidade? Pode ser, enquanto Deus é o governante moral do universo, que ele recompensará o homem que o esquecer e derramará miséria na alma do homem que buscar fervorosamente sua face? É blasfêmia supor isso. As feras no campo não lamentam que não sejam imortais, pois nunca tiveram aspirações à imortalidade. Um Deus misericordioso limitou suas ambições às suas realizações. Mas se o boi pudesse gemer no céu, se as ovelhas pudessem orar por uma ressurreição, realmente era uma criatura miserável ter essas coisas negadas. Assim, o homem ímpio, como a besta do campo, não anseia pelo favor de Deus, não anseia pela face de Deus. Ele não tem anseios pela vida eterna, nenhum desejo de ser conformado à imagem de Cristo. E suas ambições estão até agora limitadas ao que ele ganha. Mas será que uma alma suspirará para ser como Deus? Terá sede de reconciliar-se com seu Criador. Terá fome e até desmaiará para que possa encontrar paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E ainda assim, tais desejos serão dados apenas para torná-lo mais miserável? Não posso supor tal coisa. O absurdo de imaginar que o homem que ora seria por Deus colocado em uma posição pior do que o homem que não. Parece-me ser imediatamente convincente que a oração fervorosa e fiel certamente será, pelo mérito de Cristo, algo que vai prevalecer com Deus. 3. Mas eu vou um passo adiante. Se Deus não ouve a oração, visto que é claro que, nesse caso, o homem que ora seria mais miserável do que o pecador descuidado, seguir-se-ia que Deus seria o autor de miséria desnecessária. Agora sabemos que isso é inconsistente com o caráter do nosso Deus. Olhamos ao redor do mundo e vemos punição pelo pecado, mas nenhuma punição pelos bons desejos. Descobrimos que a queda nos trouxe perda e ruína. E sabemos que existe um inferno terrível, onde a justiça será executada ao máximo. Mas não vejo nenhuma câmara de tortura arbitrária, onde Deus, o Todo-Poderoso, tem prazer nas dores imerecidas e gemidos imerecidos de suas próprias criaturas. Não vejo uma única invenção feita por Deus a fim de causar dor desnecessariamente. Não encontro uma junta do meu corpo, não, nenhum tendão ou um músculo que se destina a me causar angústia. Todos eles podem estar torturados de dores e sofrimentos por não estarem funcionando bem, visto que sou um homem caído e pecador, mas o corpo não foi organizado para a dor, mas para o prazer e o deleite. E você pensa que Deus, engenhosamente, colocaria um propiciatório para aumentar a miséria humana com uma zombaria da graça, uma imitação da generosidade? Você sonha que ele enviaria ordens aos homens, cuja obediência lhes traria maior tristeza do que a desobediência poderia trazer? Você acha que ele os faria com as mãos estendidas para serem mais miseráveis do que eram antes? Ele seria tão falso e cruel a ponto de convidá-los a vir, sabendo que sua vinda só os tornaria 10 vezes mais infelizes do que já estavam, porque ele não pretendia aceitá-los quando viessem? Quem pode pensar assim do meu Deus não o conhece. Aquele que poderia sonhar que é possível para ele convidar e incitar em você a oração que ele prometeu ouvir e ainda, afinal, a rejeitaria, certamente deve estar comparando Jeová a Kali, ou Juggernaut. Ele não sabe quem é e o que é Jeová, o Deus eterno. Você não sabe que a própria oração é obra de Deus? A oração não é mais o ato da criatura do que a obra do Criador. A oração é Deus no homem voltando-se para Deus. A oração é fruto da vida divina operando no homem. E você acredita que o próprio Deus escreveria sobre o coração humano orações que ele não pretendia ouvir e que o Espírito Santo redigiria petições que Deus, o Pai Eterno, decidiu rejeitar? Não, não e não. Devemos, a partir dessa forma negativa de raciocínio, ser persuadidos de que nosso Deus ouvirá
e responderá às orações. 4. Se ainda houvesse alguns desanimados que pensam que Deus os convidaria a orar e ainda assim os rejeitaria, eu colocaria isso em outro termo, em outro terreno. Os homens fariam isso? Mesmo você, por mais cheio de pecados que seja, trataria seu próximo assim? Eu sei que devemos desprezar qualquer homem rico que diga aos mendigos nas ruas: eu moro em tal e tal lugar. Fica a 6 milhas de distância. Se todos vocês vierem amanhã de manhã às 8 horas e bater à minha porta, repetindo o nome do meu filho, eu suprirei suas necessidades. E quando ele tivesse recolhido os pobres mendigos, ele deveria deixá-los ficar a bater de acordo com a sua ordem, até que estivessem cansados e nunca lhes conceder uma resposta. Se ele deveria deixá-los saber que havia pão dentro da casa, mas não um bocado para eles? Devemos dizer, bem, se os homens gostam de se alegrar com piadas e brincadeiras, que não façam isso com os pobres e necessitados, que encontrem outras vítimas, e que os desamparados mendigos das ruas não sejam vítimas de tais alegrias tolas, divertimentos tolos e piadas tolas. E será possível que meu Deus seja menos generoso do que os homens? Não descobrimos continuamente que, se há um hospital aberto para socorrer os enfermos ou para curar os mutilados, que quando muitos feridos fazem um pedido, eles são recebidos? Não sei se há algum intestino peculiar de compaixão naqueles que supervisionam o hospital, mas eu sei disso. Há tanto leite da bondade humana em seus seios que no momento em que um pobre infeliz é trazido para a porta quase morto, se fosse um caso mais leve, eles poderiam fazer alguma exceção. O próprio desespero do caso escancarou a porta do hospital imediatamente e o paciente foi e é admitido. O homem está, em tal caso, perto de morrer. Não, na verdade condenado e totalmente arruinado por seu pecado. E eu não acredito que meu Deus fechará sua porta em face da miséria. Mas estou convencido de que o próprio desespero do caso fará um apelo ao seu coração e ele cumprirá a sua promessa. É um terreno baixo para colocá-lo, devo admitir, pois Deus é infinitamente mais amoroso do que os homens. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos do que os nossos pensamentos. E se um homem não rejeitasse a súplica que ele mesmo havia enviado e estimulado, se o coração de um homem se compadeceria do grito de miséria, muito mais o coração do Deus generoso, cujo próprio nome é amor e cuja natureza é dar liberalmente sem censura. Estou persuadido, portanto, de que ele deve e ouvirá a oração. 5. Além disso, você se esqueceu de que este é um memorial de Deus pelo qual ele se distingue dos falsos deuses? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não ajudam seus adoradores. E os pés eles têm, mas não vêm em socorro dos seus devotos. Mas o nosso Deus fez os céus, e este é o seu memorial, o Deus que ouve a oração. Não disse Davi: ó vós que ouvis a oração, a vós virá toda a carne? Uma das provas permanentes da divindade de Jeová é que ele até hoje responde às súplicas do seu povo. Mas suponha que qualquer um entre vocês pudesse buscar verdadeiramente sua face dia após dia, semana após semana, mês após mês, e ainda assim ele deveria recusar você. Onde estaria o memorial de Deus? Se aquele pobre pecador com lágrimas e gritos lamentosos realmente sitiasse o propiciatório em nome de Jesus, e Deus, o Pai Todo-Poderoso, lhe desse uma recusa e o afastasse, eu digo: onde está o glorioso nome de Deus? Admito que a resposta pode demorar, mas apenas para que seja mais doce quando vier. Sei que os navios do céu podem levar uma longa viagem, mas apenas para que possam trazer uma carga mais rica para você. Mas eles devem vir. Se a visão demorar, espere. Ela virá, não tardará, é o que diz o texto bíblico. Do contrário, digo: onde está a glória de Deus? Como ele se distingue acima de Baal? Como ele é exaltado acima dos deuses pagãos? Elias não o testou?
Os sacerdotes de Baal gritaram, eles se cortaram com facas, de manhã à noite. Os seus gritos subiram ao céu. E o profeta foi sarcástico e disse: grite alto, pois ele é um Deus. Antes, ele pode estar viajando numa jornada, ou quem sabe, ele está dormindo e deve ser despertado. Durante todo o dia, as lancetas derramaram sangue sacerdotal, mas nenhuma voz veio de Baal. Limpe o palco e deixe agora o servo de Deus vir. Ele levanta as mãos ao céu e clama: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que todos saibam hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas pela sua palavra. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Cai o fogo do Senhor, consumindo não só o novilho, mas as pedras do altar e a água da vala, pois o nosso Deus ouve a oração. Agora vê, alma, que o teu desespero, quando você diz que ele não vai te ouvir, realmente tira de Deus um dos seus títulos mais grandiosos. Você lhe é uma séria desonra ao supor que ele se recusará a ouvi-lo. Joga lama sobre o escudo da divindade e pensa indignamente do Altíssimo, quando imagina por um instante sequer que ele o ensinaria a orar e vir a ele, através do sangue do seu Filho, do sangue de Cristo, e ainda assim recusaria ouvir a voz do seu gemido. 6. Certamente esses argumentos podem muito bem ser suficientes, mas se a descrença tem tantas vidas quanto um gato, como diz John Bunyan, eu darei a ela 9 golpes completos e um a mais, para ter certeza duplamente segura. Se Deus não ouve a oração, suponha que seja o caso por um momento. Então quero saber qual é o significado de suas promessas. Eu pergunto, com toda a reverência, como ele fará a sua veracidade ser provada, se ele não responder a seu povo? Deixe-me lhe dar uma ou duas de suas próprias promessas. Invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Ele me invocará, e eu responderei a ele. O que significa isso pela boca de Isaías? Ele será muito misericordioso para contigo. A voz do teu clamor, quando ele ouvir, ele responderá. Isso não é nem mais nem menos do que uma mentira, se Deus não ouve a oração. O que significa essa esplêndida passagem? E acontecerá que antes que clamem, eu responderei, e enquanto eles ainda estiverem falando, eu ouvirei. E isso por Zacarias: eles invocarão o meu nome e eu os ouvirei. Direi: é o meu povo, e eles dirão: o Senhor é o meu Deus. Podem haver palavras mais claras do que estas, vindas dos lábios do Salvador? Pedi e ser-vos-á dado. Busque e encontrarás. Bateis e ser-vos-á aberto, pois todo aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e aquele que bate lhe será aberto. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas para aqueles que lhe pedirem. E qual é o significado desta grande promessa? E todas as coisas, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não são esses todos disparos no próprio coração da incredulidade? Eu começo com aquele escrito antigo, o livro de Jó. Ele orará a Deus e será favorável a ele, e ele verá sua face com alegria. Os salmos estão repletos de tais promessas, e até mesmo o profeta Joel, que está cheio de trovões e relâmpagos, ele mesmo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que o apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, um pouco faz uma variação disso e diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mesmo Tiago, que é todo prático e muito pouco consolador, não consegue terminar ou escrever a epístola sem dizer: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Ora, mesmo sob a lei antiga, Deuteronômio tinha uma promessa como esta: se buscares ao Senhor teu Deus, tu o encontrarás. Se o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Sob o governo dos reis
encontramos escrito: se você o buscar, ele será encontrado por você. Então posso continuar citando promessas, até que você se canse de ouvir a minha voz. Mas, meus queridos, pergunto-lhes: se Deus não ouve a oração, depois de dizer o que vos disse, onde está a sua veracidade? Ele deve ser verdadeiro. Se todo homem for mentiroso, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sua própria palavra deve permanecer, embora o céu e a terra possam passar. Como flores, vocês, nações, vocês morrerão. Como um sonho, vocês, reinos, se derreterão. Como uma sombra, vocês passarão, e vocês, montanhas, vão se dissolver como um naufrágio. Ó terra, você será quebrada em pedaços, como um vaso de barro. Ó céus, sereis enrolados, mas toda a palavra de Deus é certa e constante e se cumprirá. Sim e amém em Jesus Cristo. A voz disse: clame, e eu disse: o que devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua bondade é como a flor do campo. A grama seca e a flor murcha, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Como podemos encontrar argumentos mais fortes do que estes? 7. Outro golpe. Se Deus virtualmente nos disse: ore, mas nunca vou ouvi-lo, busque a minha face em vão, então eu pergunto: qual é o significado de todas as providências que ele já fez para ouvir a oração? Veja um caminho para Deus, pavimentado com pedras incrustadas no belo carmesim do sangue do Salvador Jesus Cristo. Eu vejo uma porta, é o lado rasgado, ferido do Senhor Jesus. Por que esse sangue derramado se Deus não ouve oração? Porque aquele lado foi rasgado, se afinal o véu ainda está fechado e o acesso ao propiciatório retido. Além disso, no céu eu vejo um mediador entre Deus e o homem. Mas por que haveria um mediador se Deus não está em paz com o homem, nem ouve a sua oração? Além disso, eu vejo um intercessor à sua direita. Vejo o Filho de Deus estender as mãos feridas e apontar para o lado, usando a couraça de joias na frente, o peitoral da justiça. Mas por que a couraça? E por que o sumo sacerdote, se a oração é uma coisa fútil? E Deus disse: em vão busque a minha face. Além disso, vejo todas as transações maravilhosas da aliança do início ao fim e pergunto: por que tudo isso, se não é para pecadores que buscam sua face? Além disso, eu vejo o bendito Espírito Santo. Ele mesmo condescende em habitar em nós e fazer intercessão por nós com gemidos inexprimíveis. E eu te pergunto, ó melancolia e desespero, por que este Espírito foi enviado? Por que esse sangue foi derramado? Por que esse Salvador ordenado foi exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão de pecados, se a remissão nunca deve ser concedida, o arrependimento nunca deve ser aceito e a intercessão nunca deve ser ouvida? Por cada ferida de Jesus, eu te persuado, pecador, a crer que Deus vai te ouvir. Por cada gota daquele sangue precioso, por cada clamor e grito daquele lábio moribundo, por cada lágrima daquele olho lânguido, por cada traço daquelas costas dilaceradas e machucadas. Não, ainda mais do que isso, por cada joia daquela coroa de glória, por cada pedra preciosa sobre aquela couraça sacerdotal, por cada honra que Deus o Pai concedeu a nosso Senhor Jesus Cristo, sim, por todo o poder do bendito Espírito Santo, por toda a energia com a qual Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, por todo o poder com o qual Ele é reconhecido como Deus, eu o conjuro a nunca duvidar que Deus, no devido tempo, não será gracioso com a voz do seu clamor. 8. Ainda para perseguir este inimigo moribundo, a quem eu acho que poderíamos ter matado completamente a essa altura, uso o argumento que o apóstolo usa sobre a ressurreição. Se Deus não ouve oração, que evangelho tenho eu para pregar? Como disse o apóstolo a respeito da ressurreição, então é vã a nossa pregação e vã também a vossa fé. Você ainda está em seus pecados. Se Deus não ouve a oração, eu digo, nossa pregação é em vão. Somos enviados para dizer aos homens que, ainda que seus pecados sejam como o escarlate, eles serão como a lã,
Embora sejam vermelhos como o carmesim, eles serão mais brancos do que a neve, se eles se desviarem dos seus maus caminhos e buscarem ao Senhor. Mas se eles puderem se voltar e ainda assim não forem aceitos, eu, da minha parte, renuncio à minha comissão, pois eu não tenho um evangelho que vale a pena ser pregado, e certamente você dirá, não é um evangelho que vale a pena nossa aceitação. Se a oração oferecida em nome de Jesus não for aceita, seguindo a linha do argumento do apóstolo Paulo, então Cristo não é aceito. Se a súplica do pecador, por amor de Cristo e em seu nome, pelo seu sacrifício, não for ouvida, então Cristo não é ouvido. E se Cristo não for ouvido e aceito, então nossa pregação é vã, e a sua fé é vã, sim, e somos achados testemunhas falsas de Deus, porque testificamos de Deus que Ele ouve a intercessão de Jesus, a quem Ele não ouve, se não ouvir aqueles que clamam pelo seu nome. Se você pudesse provar uma vez que a verdadeira oração pode ser rejeitada por Deus, ela não é a pedra angular do Evangelho, mas ainda é a mais importante. E se você pudesse tirá-la, você perturbaria a pedra angular do celestial arco. 9. Além disso, meus irmãos, e aqui nós desferimos o 9º golpe, se isso pudesse ser removido, onde estava a esperança do crente? Onde estaria a esperança do crente? Pendure os céus em um saco, deixe o sol se transformar em escuridão, deixe a lua se tornar um coágulo de sangue, se o propiciatório pode ser provado ser uma zombaria e uma piada. Se Deus deixasse seu povo clamar e não fosse misericordioso, melhor para nós que nunca tivéssemos nascido. O santo mais feliz, em seu melhor momento, seria tão miserável quanto os condenados no inferno, se fosse persuadido de que Deus não ouviu e não pôde ouvir a sua oração. O que teríamos para nos consolar em nossas horas de angústia? O que nos fortalecer em nossos tempos de trabalho e provação? Que refúgio da tempestade? Que abrigo contra o calor do deserto? Para onde, meus irmãos, poderíamos voar se o trono da graça fosse uma ficção? O céu, com certeza, foi fechado quando o portão da oração foi fechado. Certamente, todas as bênçãos haviam passado de uma vez, quando a oração deixou de ser verdadeira, quando a verdadeira oração não é ouvida. A escada que Jacó viu seria puxada de volta para o céu e daí em diante não haveria comunhão entre Deus e o homem. Glória a Deus, tal coisa não pode ser. Pecador, você pensa que Deus jamais se negaria a seus santos, mas que ele rejeitaria você. Mas veja, se ele se recusa a ouvi-lo, a regra é quebrada. E a regra sendo quebrada, e havendo uma exceção, toda a estabilidade do conforto dos santos é removida com um só golpe. 10. Termino essa visão negativa do assunto observando, em 10º lugar, o que diriam no inferno se uma alma pudesse realmente buscar ao Senhor e ser rejeitada. A alegria profana dos demônios! Aqui está uma alma, diz alguém, que pereceu embora orasse verdadeiramente. Aqui está uma mão que tocou a bainha da vestimenta de Jesus, mas aquela vestimenta não o sarou. Aqui estão os lábios chamuscados por fogo ardente, que antes eram quentes com a oração viva. Acho que arrastariam tal pessoa em triunfo pelas ruas de Tofete. Lotariam as vias públicas para olhar e, que terrível aclamação de desprezo, que risada estrondosa subiria. Ha, 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 ha. Eles diriam, onde está o orgulhoso Salvador agora? Ele mentiu para as almas dos homens. Ele prometeu, mas não deu. Ele os ensinou a orar e os fez começar seu inferno na terra. E então o jogou no inferno para sempre. Poderia ser o que os homens de oração fariam no inferno. Lembro-me da história da senhora Hyland, uma boa mulher cristã que, quando estava morrendo, estava muito, muito triste, e seu marido disse a ela: "Você está morrendo, minha querida?" "Sim", ela disse. "E onde você está indo?" ele perguntou. Ela respondeu: "John, estou indo para o inferno." "E o que você vai fazer lá?" ele perguntou a ela. Bem, isso não tinha ocorrido a ela. O que ela deveria fazer lá? "Você acha", perguntou ele, "que vai parar de orar, Betsy?"
Não, John, disse ela. Mesmo se eu estivesse no inferno, eu oraria. Oh, mas, disse ele, eles diriam, aqui está alguém orando, aqui está orando Betsy Hyland. Aqui, coloque-a para fora. Este não é um lugar adequado para ela. Uma mulher que ora, clama e ama o Deus vivo. Então eu acho que, se um de vocês pudesse ir lá com uma oração nos lábios, implorando e clamando, eles ou se alegrariam com vocês como uma prova de que Deus não era verdadeiro, ou então diriam, expulse essa pessoa daqui, nós não podemos suportar orações no inferno, não poderíamos suportar ouvir a voz de súplica sincera e adoração entre os gritos e maldições dos espíritos perdidos. Tenho argumentado contra uma coisa que você sabe que teoricamente não é possível. Mas ainda há alguns que, quando estão sob a convicção do pecado ou aflições na vida, ainda se apegam a essa ilusão sombria de que Deus não os ouvirá. Portanto, tenho tentado, golpe após golpe, se possível, acabar completamente com esse medo. Quando Jael tomou apenas um prego e um martelo, foi capaz de golpear Císera através do seu cérebro com ele. Já que usei 10 pregos e dei 10 golpes tão vigorosos com o martelo quanto eu poderia dar a eles, ó Deus, faça eles tão fortes e suficientes para golpear o Císera da incredulidade aos seus pés. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.